Alô, amigos e povo do YouTube, do Facebook. Essa noite aqui, dia 25 de agosto de 2020, quero trazer aqui uma palavra para todos aqueles que assistirem esse vídeo. Trazer uma palavra de Deus, onde pode edificar o salvo e salvar também os não salvos. Quero deixar aqui uma palavra. Aqui está escrito em 2 Lucas, do Novo Testamento, capítulo 23, versículo do 33 ao 43, que diz assim. O título diz assim: A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vou trazer aqui uma palavra rápida aqui, sobre a crucificação de Jesus. Embora muitos não creem, não acreditam, mas todo aquele que tem fé em Deus e crê na palavra do Senhor sabe o que aconteceu. Jesus foi enviado ao mundo para salvar todo aquele que nele crê, que crê no evangelho dele, nos ensinamentos dele. E a pessoa crendo e sendo batizado, como ele disse, será salvo. Então aqui na crucificação, nós sabemos que na época a crucificação era pena de morte, né? E condenaram Jesus à pena de morte. A pena de morte era uma morte que eles matavam na época, e aquele que morria era maldito de Deus, era amaldiçoado. A pessoa morria nessa pena de morte devido aos crimes que a pessoa cometia, né? Devido ao pecado, crime, era executado, pena de morte, morte de cruz. Embora Jesus, sendo um filho de Deus inocentemente, sem dever nada, a Bíblia, as profecias dos profetas, tudo mostrava antes que era assim que era para Jesus morrer, né? E tudo que é determinado por Deus é como a Bíblia fala: passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus se cumpre. Tudo aquilo que Deus quiser que seja de uma certa maneira, vai ser do jeito que Ele quer. Então levaram Jesus para ser crucificado, e nesse dia, que era numa sexta-feira, né? Levaram Jesus para ser crucificado, e também dois salteadores, dois bandidos, dois criminosos, levaram junto com Jesus. No caminho era espancado, a pessoa era espancado, perdendo sangue no caminho, tomava chute, bofetada, chicotada nas costas, tudo que escarnecia, que maltratava o corpo,
até chegar no lugar de crucificar. Quando chegava ali, a pessoa já estava quase morto, né? Aí então acabava aquela sessão de espancamento e crucificava a pessoa. E aí chegando lá, os dois bandidos, tudo assim, espancado junto com Jesus. A Bíblia diz que Jesus não aguentava nem levar a cruz, de tanto que apanhava, né? E até apareceu um outro rapaz lá por nome de Cirineu que levou a cruz para Jesus. Chegando lá no lugar de ser pregado na cruz, pregaram Jesus. E os dois salteadores, os dois bandidos, os dois criminosos, uma à direita e outra à esquerda, Jesus no meio. Inclusive cumpre a profecia da palavra que fala, se não me engano, no livro de Salmos, que com os malfeitores foi contado, né? Jesus foi contado junto com os malfeitores, com os criminosos, né? Ali naquele dia crucificaram 3, um bandido de cada lado, Jesus no meio. Aí um daqueles bandidos, vendo o povo zombar, Jesus zombava também, né? Falava, se você não é o Cristo, por que você não salva a ti e a nós também? Já que você tem poder, que você opera milagres, zombava, tirando uma com a cara de Jesus. A Bíblia diz que o outro criminoso repreendia aquele primeiro criminoso, que zombava de Jesus, e falava para ele assim, olha, nós na verdade estamos pregados aqui porque o que nós fizemos, nós merecia isso, está pregado aqui, crucificado, morrer nessa pena de morte desse jeito. Mas esse Jesus que está aqui não deve nada, é inocente ele. E em seguida falou para Jesus, falou, olha, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E Jesus simplesmente falou para ele, olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus sabia que daqui a pouco eles iam morrer. E a partir do momento que a pessoa morre, simplesmente a pessoa sai de dentro do corpo, o espírito. Nós somos uma pessoa dentro da outra. A pessoa morreu o corpo, o espírito sai de dentro do corpo. E a alma acompanha o espírito, porque a alma são sentimentos. Por que a alma dos animais Por que a alma dos animais morre? Porque os animais não têm espírito. Quando eles morrem o corpo, acabou. Não tem espírito. Agora a alma do homem, porque a alma é o sentimento, as emoções da pessoa é a alma. Então morre o corpo, mas o espírito não morre. O espírito é a pessoa de dentro. É a pessoa de dentro. Eu, por exemplo, me chamo Nelson. Então sou o Nelson de fora, e o Nelson de dentro. Na verdade eu estou dentro de mim, dentro do meu corpo. O dia que morrer meu corpo, eu saio de dentro do meu corpo. E o espírito continua. O espírito não morre. Embora não vai chegar um dia que o corpo vai ressuscitar, como Jesus ressuscitou. Mataram Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia fala que todo aquele que nele crê também vai ressuscitar. E mesmo não crendo nele, vai ressuscitar também. Mas vai ressuscitar para a condenação. Aqueles que crerem nele vai ressuscitar para viver a vida eterna com Deus. O que eu quero falar com essa palavra aqui é o seguinte. Um daqueles bandidos que zombava representa hoje o povo no mundo que não crê no Evangelho, que não aceita Jesus como Salvador. Eles zomba de Jesus, zomba dos cristãos hoje em dia. Tudo aquilo que a pessoa fazer para um cristão de bem ou mal, Jesus disse que está fazendo para ele, está fazendo para Deus. Então hoje o povo zomba, o povo quer curtir, a maioria quer curtir a vida, não está nem aí com Deus, com Jesus, não aceita o Evangelho. O Evangelho para eles é perca de tempo, Para eles estão perdendo tempo servir a Deus. Então aquele bandido que zombava representa o povo hoje na terra, que não crê no Evangelho, não crê, não aceita a mensagem de salvação, a mensagem que Jesus trouxe. E aquele bandido que arrependeu, reconheceu que precisava de Jesus, ele reconheceu, ele sabe, olha, aquele bandido, ele teve sabe, não sei, não chamaria de sorte, não sei, essa foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, no último segundo, nos últimos minutos de vida, ele reconhecer que precisava de Jesus.
né, esse reconhecimento dele, Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E quando a pessoa reconhece que precisa de Deus, aí automaticamente Deus já entra na vida da pessoa, né? Jesus já entra na vida da pessoa para mudar a vida, mudar e garantir a vida eterna. Isso não quer dizer que ele não vai passar lutas, dificuldades, sofrimento, angústia, tristeza, aborrecimento, falta das coisas. A vida é, tanto para aquele que não crê no Evangelho como para aquele que crê, a vida é sofrida na terra, é consequência do pecado de Adão. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão e hoje todos nós sofremos, né? Sofremos lutas, dificuldade, a perda de alguém, a falta de alimento, muita coisa que nós sofremos na terra, né? Mas aquele que aceita o Evangelho, que crê na mensagem de Jesus, está garantindo a vida eterna, que quando sair dessa vida, Jesus disse para aquele bandido: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha, agora pensa bem comigo, se aquele bandido arrependeu e foi com Jesus para o paraíso, para onde foi o outro bandido? O outro bandido tem um destino para ir também. É outro bandido que zombava, para onde ele foi? Ele já foi para o inferno. A Bíblia é clara, não tem dúvida. Hoje existe o paraíso e existe o inferno. Depois do juízo final, o paraíso não vai existir mais, vai existir um novo céu e nova terra, que Deus criou para o salvo. E também o inferno não vai existir mais depois do juízo. Depois do juízo final vai existir o lago de fogo. Então veja bem, para aquele outro bandido Jesus não falou nada. Não falou nada. Porque não reconheceu que precisava de Jesus. E ele foi também. Ele morreu o corpo, mas ele saiu de dentro do corpo. O outro bandido que se arrependeu saiu de dentro do corpo e foi embora com Jesus para o paraíso. E aquele bandido que não reconheceu que Jesus era o Salvador, que ele precisava de Jesus, para onde ele foi? Foi para o inferno. Hoje existe o inferno. E depois vai existir o lago de fogo. E a Bíblia diz que o inferno será jogado no lago de fogo. Com tudo que está lá. Então essa palavra que eu deixo para todos aqueles que assistirem esse vídeo. Se você entender, se você ainda não aceitou Jesus, não crê no Evangelho, o momento é agora. Porque 5 minutos para frente a gente não sabe se vai estar vivo. E a Bíblia fala que após a morte já segue a juízo. Quer dizer, morreu, já está julgado. Se a pessoa tem Deus na vida, está julgado. Está salvo. Morreu o corpo. Ele vai ficar só aguardando o dia do arrebatamento, o dia da ressurreição. Agora, se ele morreu sem Deus, já está condenado. Por isso que a Bíblia fala, após a morte, já segue a juízo. Então, se você ainda não creu em Jesus, não aceitou o Evangelho na sua vida, a oportunidade é assim, é agora. Não pode ser daqui 5 minutos, tem que ser agora. Não pode ser para amanhã, deixar para depois, que eu não sei, ninguém sabe 5 minutos para frente o que vai acontecer, nem um segundo para frente a gente não sabe. De um segundo para frente pode dar um terremoto, pode dar um infarto na pessoa, alguma coisa, e daí? Então, enquanto a pessoa está vivo, ele tem a oportunidade de crer no Evangelho. Jesus disse: aquele que crê no Evangelho e for batizado será salvo. O Evangelho são os ensinamentos de Jesus. Jesus, sendo o único Filho de Deus, deu a sua vida em resgate de todos aqueles que crêem no Evangelho. Deus abençoe a todos aqueles que assistiram este vídeo, que essa palavra possa achar um coração para fazer efeito. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.